Conta-se uma história que um homem, ou um senhor, estava com constantes dores de cabeça. Já não conseguia dormir alguns dias, com aquelas dores de cabeça aguda. E ele então resolveu ir no médico para se consultar, saber qual a razão, o motivo pelo qual ele estava com aquelas dores. Chegando lá, o médico, como é de praxe, começou a fazer algumas perguntas a ele, a fim de saber qual a razão, o que estava ocasionando aquelas constantes dores de cabeça. E o médico começou a fazer a ele a seguinte pergunta: o senhor é aquela pessoa que gosta de uma cervejinha, de uma cachaça, de um barzinho no final do dia? E aquele senhor ficou até um pouco constrangido, falou: de jeito nenhum, não bebo bebida alcoólica, não gosto disso. E foi muito duro com aquele médico. O médico já ficou um pouco assim, ressabiado, mas continuou fazendo perguntas. Perguntou para ele: o senhor fuma? Ele assim: cigarro? Maconha? Baseado? De jeito nenhum, eu acho esse negócio nojento, acho que quem faz isso, pessoa baixa, pessoa isso e tal. E começou a falar. Aí o médico falou assim: bem, eu vou ter que continuar fazendo as perguntas. E perguntou para ele: o senhor é daquelas pessoas que gosta de uma balada, que gosta de sair à noite, de ir em algum lugar, passar a noite? Ele falou assim: de jeito nenhum, antes das 10 da noite eu tô na cama, tô dormindo. Aquele médico, vendo toda aquela situação, aquele homem bastante moralista, bastante religioso, falou assim: bem, eu acho que eu já sei mais ou menos qual é o problema dele. Então ele fez a seguinte pergunta: a dor de cabeça que o senhor tem é tipo um agudo penetrante? Como que se estivesse entrando algo na sua mente, na sua cabeça? Falou assim: sim, é desse jeito, como um ponto agudo. Falou assim: então eu já sei qual é o seu problema. O seu problema é que a sua auréola está apertada demais. É só afrouxar um pouquinho que resolve o seu problema. Eu contei essa história para você para fazer uma ponte sobre o texto ao qual eu quero meditar com vocês hoje. Do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de número 1 a 11, que trata talvez uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de João e uma das passagens talvez mais conhecidas na história do cristianismo, que trata da mulher adúltera, pega em seu ato de adultério. E o título da minha mensagem, com base nessa mensagem, com base nesse texto, é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então eu quero ler com você João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1 ao 11, que diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, inclinou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
O que vai acontecer? Essa passagem da mulher pega no seu ato de adultério, ela na verdade ela surge pelas motivações, pelas razões que o versículo de número 6 do Evangelho de João nos diz. Isso diziam eles, isto é, os escribas e fariseus, tentando para que tivessem de que o acusar. Quer dizer, toda essa passagem tem por razão, tem por objetivo, tem por motivo causal acusar Jesus. Tem por motivo de levantar algum falso sobre Jesus, tentando dizer que Jesus não era Deus, ou tentando dizer que Jesus não poderia exercer o seu ministério. Só que o que acontece? Esses escribas e fariseus, como nós vemos no versículo de número 3, para acusarem Jesus, eles acusam uma mulher. Porque aqui entra a questão da acusação. Eles, os escribas e fariseus, estão querendo acusar Jesus. Mas eles não conseguem acusar Jesus com base na sua vida, com base no seu testemunho pessoal, com base em suas atitudes, com base em seus comportamentos. Isso até me lembra do que acontece com Daniel, quando tentam acusá-lo, quando tentam achar um falso contra ele, não conseguem. Então eles arrumam, eles fabricam as acusações, os meios para se acusar. Então eles pegam essa mulher no seu ato de adultério para acusarem a Jesus. Jesus, que era inteligente, sábio, que conhecia o coração dele, a motivação do coração deles, usa a própria consciência deles para os acusarem. Quando ele diz no versículo de número 7, a frase célebre que todos nós conhecemos, quando Jesus traz à luz a nós o tribunal da consciência, quando ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quer dizer, Jesus coloca diante aqueles homens um espelho, tal qual eles têm que refletir, eles têm que voltar-se para dentro de si e pensar: será que nós temos qualquer capacidade para levantar alguma acusação contra essa mulher e até mesmo contra Jesus? Quer dizer, eles tentam acusar Jesus, para isso acusam uma mulher, e Jesus usa a própria consciência deles para os acusar. E é a partir daqui que nós precisamos então fazer algumas considerações. A primeira consideração que nós temos que fazer sobre quem são nossos acusadores, ou o que nos acusa, é o seguinte: primeiro, a nossa própria consciência nos acusa. Como aqui eu já disse para vocês, Jesus se utiliza do tribunal da consciência para responder àqueles escribas e fariseus. Isso eles em suas acusações. Eles estavam usando o tribunal dos homens para acusarem aquela mulher e para acusarem ao próprio Cristo, para lhe acusarem. Então Jesus utiliza-se do tribunal da consciência para os acusar. A nossa consciência é o nosso maior tribunal. A nossa consciência é o nosso maior juiz. É aquele que faz as mais profundas acusações. Porque na verdade você pode fugir, ou você pode enganar os homens. Você pode enganar as pessoas, mas você não consegue enganar a si mesmo. Embora tem muitas pessoas que acham que estão se auto-enganando, mas a sua própria consciência os condena, a sua própria consciência os acusa. Nós não temos como nos esconder de Deus, nem do diabo, e nem de nós mesmos. Nós só podemos nos esconder dos homens. Eu acho interessante o que
Deus fala a respeito de Jó, porque Deus diz algo sobre Jó que nos leva a entender o que é o tribunal da consciência. Quando Deus diz sobre Jó o seguinte: é um homem reto, íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal. A retidão é o que você é em público. As pessoas veem, contemplam. A integridade é o que você é no particular, no privado, onde somente você está presente diante de Deus e dos demônios. Quando Deus diz que Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, Deus está dizendo o seguinte: ele é o que ele é em público e ele é o que ele é dentro de casa, no particular, quando ninguém está vendo, só quando eu sou testemunha dele. Para você ter ideia do que é o tribunal da consciência. Mas não é apenas o tribunal da consciência que nos acusa, mas também nós temos o próprio ser humano como esse acusador. O próprio ser humano é um ser acusador. E para isso eu quero meditar com você em algo que o próprio Jesus fala lá no seu Sermão da Montanha, capítulo 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha só o que Jesus diz a respeito do homem como acusador. Capítulo 7, versos de número 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. O que Jesus está dizendo aqui? Ele usa duas palavras interessantes. Primeiro, trave, que talvez no grego a melhor tradução seria viga, um tronco. E argueiro, que é como um pequeno ramo seco, é como um pequeno paliço. É um palito de dente, palito de fósforo, para você entender. Jesus está dizendo o seguinte: você tem uma viga no teu olho. Você tem um tronco no teu olho. E você está querendo olhar para o argueiro, para o palitinho de dente, o palitinho de fósforo que está no olho do teu irmão. Para o pequeno cisco que está no olho do teu irmão. E aí ele diz: qual que é a moral da história? Vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês não conseguem olhar para os seus próprios pecados, para os seus próprios erros, mas querem olhar para o erro dos seus irmãos. Em outras palavras, é o sujo querendo falar do mal lavado. Porque esse é o tribunal dos homens. Os homens, o tempo inteiro, querem levantar palavras condenatórias contra o seu próximo. E muitos agem com hipocrisia. Até o apóstolo Paulo, vamos ler também, Romanos capítulo de número 2. Romanos capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele esclarece isso ainda de maneira mais clara para nós, para você entender o que eu estou falando. Olha só o que ele diz lá em Romanos, capítulo de número 2, verso 17 ao 23. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e não sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias do cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e na verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, não tem como eu dizer algo se eu não vivo aquilo que eu digo. Eu tenho que viver por aquilo que eu digo. Eu não posso condenar algo
pelo qual eu mesmo pratico, eu mesmo realizo, porque senão eu sou o quê? Sou um hipócrita. Eu falo para o outro não furtar, mas eu furto. Eu falo para o outro não adulterar, mas eu adultero. Eu falo para o outro não adorar ídolos, mas eu cometo sacrilégio. Eu falo sobre o rigor da lei, mas eu sou aquele que tropeça sobre a lei. É hipocrisia. O tribunal dos homens é assim. Muitas pessoas estão sujeitas ao tribunal dos homens. E, em terceiro lugar, quem nos acusa é quem? O próprio Satanás. Quando você lê lá Apocalipse capítulo 12, deixa bem claro que ele é o quê? O acusador. Ele é aquele que levantou 3 teses contra a vida de Jó. Duvidando que Jó não amava mais a Deus do que os bens, ou que não amava mais a Deus do que a família, ou que não amava mais a Deus do que a si próprio. Porque o papel do diabo o tempo inteiro é o quê? Nos acusar. Levantar falso contra nós. Apontar o nosso pecado, apontar o nosso erro. Satanás não quer o nosso bem, ele quer o nosso mal. Isso é tão complicado porque quando você vai pensar em Satanás como acusador, a Bíblia ainda fala que ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. Em outras palavras, ele está esperando uma brecha, um motivo para levantar falso contra a gente. Eu acho interessante, vou até contar essa ilustração para vocês. Conta-se uma história que uma igreja foi resolvido fazer um jejum coletivo. Todos os irmãos iam jejuar, ia haver um culto à noite, abençoado, e os irmãos decidiram jejuar. Um dos irmãos, ali na igreja, participando da oração, da consagração, quebrou o jejum e não falou para ninguém. Foi lá na cozinha e comeu uma banana. Diabo que é sujo, o diabo que é acusador, viu isso. Quando foi no culto, apareceu um endemoniado lá. E quem que foi expulsar o demônio do irmão? O irmão que tinha comido a banana. E o diabo que é sujo, fala assim, eu não vou sair porque você comeu a banana. É engraçada a história, mas é curioso. Aquele irmão, vendo o endemoniado, olhando para Satanás, fala assim, eu não estou te expulsando em nome da banana. Eu estou te expulsando em nome de Jesus, então você vai sair sim. E o diabo, lógico que saiu. Mas o que o inimigo quer? O inimigo quer nos acusar. Ele quer nos deslegitimizar. Ele, de alguma maneira, ele quer levantar um falso contra a minha vida, contra a sua vida. E ele faz isso o tempo todo. Por quê? Porque estamos diante do tribunal da consciência dos homens e do próprio Satanás. Só que nessa passagem aqui, Satanás ele não entra na história como acusador. Aqui quem entra como acusador são os homens. E o próprio Jesus aqui faz menção do tribunal da consciência. Mas aqui o acusador de fato são os homens. Quando você vai lá, lê o texto, volta lá comigo em João, capítulo de número 8, versículo de número 3 a 9, nos é narrado um episódio. Nos é narrado esse fato que marcou a história do cristianismo e que do qual nós até hoje fazemos menção. Jesus é colocado ao lado de uma mulher adúltera. Esses homens, a fim de acusarem a Jesus, acusam uma mulher. Para você ver como que eles são baixos. Para você ver como que eles são desumanos. Para você ver como que eles não têm preocupação nenhuma com o bem-estar ou com a santidade do seu próximo, do povo de Israel. Pelo contrário, eles queriam, de alguma maneira, usar essa mulher como um tipo de bode expiatório para acusar Jesus. Como eles já fizeram isso em outras passagens, conforme você pode ver até mesmo no Evangelho de João. Olha só o que acontece. Verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, preste bem atenção como é cômica essa situação. Primeiro nós temos que nos lembrar onde Jesus estava aqui. Jesus estava no templo de Salomão. Jesus estava no meio da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. A cidade de Jerusalém estava tomada de peregrinos de toda a parte do mundo. Eles celebravam essa festa anualmente. 3 são as festas que os judeus celebravam anualmente: a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das cabanas. Peregrinos de todo Israel, bem como todo mundo, vinham para Jerusalém. O número de habitantes de Jerusalém se maximizava. Esses fariseus, que já estavam vendo o ministério de Jesus cada vez mais se multiplicar. Jesus, nas passagens anteriores, havia multiplicado peixes e pães. Jesus já havia entrado no templo e expulsado os cambistas com azorrague, porque eles estavam fazendo do templo do Senhor um comércio, e Jesus disse que o templo dele era casa de oração. Quer dizer, havia toda essa situação. E eles então, nesse dia, nessa festa, decidem fazer o quê? Vamos pegar Jesus. E se você ler o capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus havia ido para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, e havia ido escondido porque muitos estavam procurando matá-lo. Porque ele havia feito aquele discurso duro no capítulo 6, dizendo que quem não bebia do seu sangue e comia da sua carne, não tinha parte com ele. Por quê? Porque as multidões iam atrás de Jesus por causa do quê? Dos milagres, por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, e não por quem ele era. Que quando Pedro vai dizer assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eles estão ali procurando um motivo, estão procurando uma razão de acusar Jesus. E eles levam então essa mulher. O que é curioso é que você pega o quê? Uma mulher pega em ato de adultério, mas cadê o homem que estava adulterando com ela? Quando você vai ler na lei, lá tanto em Deuteronômio, capítulo de número 22, verso de número 22, como em Levítico, capítulo 20, verso 10, quando alguém era pego no ato de adultério, tinha que quem? Ambos adúlteros, a mulher e o homem. Mas o texto diz que só aparece a mulher, então já tem alguma coisa errada aqui. Porque você tem que concordar comigo que ninguém adultera sozinho. Ninguém comete um ato de adultério sozinho. O adultério precisa de 2 ou mais pessoas. Mas o homem aqui não foi levado. Não sabemos nem quem era esse homem. O que é curioso é porque esses homens acharam essa mulher, provavelmente eles conheciam ela. Sabiam que era o marido dela. Porque não tem como você acusar uma pessoa de ser adúltera se você não sabe se ela é casada ou não. Concorda comigo? Então eles conheciam essa mulher. Provavelmente também conheciam o homem que ela estava adulterando. Porque se pegaram ambos no ato de adultério, ou eles conheciam a mulher ou conheciam o homem. Mas a verdade é que o homem aqui não aparece na história. Na verdade não era interessante para eles, porque eles não estavam preocupados em condenar o pecado de ninguém, eles estavam preocupados em acusar Jesus. Só que a coisa vai ficando mais interessante. Por quê? O adultério ele é só o ato sexual consumado? O adultério é só o fim das coisas? É o ato, é lá a ponta, o que aconteceu? Não. Olha só o que Jesus vai falar sobre adultério quando ele fala sobre o seu Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é Jesus explicando a lei. É Jesus ratificando algumas verdades sobre a lei. E quando ele vai falar do adultério, ele traz explicações para aqueles homens que nem mesmo eles sabiam, que se diziam tão conhecedores da lei, mas não sabiam direito o que era adultério. Aí Jesus esclarece. Olha só o que Jesus diz
capítulo 5 de Mateus, versos de número 27 a 32. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros te perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito que qualquer que deixar a sua mulher e lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está explicando o seguinte aqui. O adultério não tem nada a ver com o ato consumado lá no fim da história, lá na ponta, quando a coisa aconteceu, quando o leite derramou. Não, o adultério começa lá atrás. O adultério ele está somado à cobiça. Quer dizer, Jesus une o 10º mandamento com o 8º mandamento. Jesus diz, o adultério na verdade começa quando você recebe uma mensagem com um coraçãozinho de uma mulher ou de um homem casado. Quando se abre oportunidades, aí que começa, como começa aquele flerte, a conversa saiu da conversa para o flerte. O adultério começa no desejo. O adultério começa subjetivo até se tornar concreto. Quer dizer, quando você já olha, porque a questão não é você olhar a primeira vez, a questão é você olhar a segunda vez. A questão é você olhar e voltar a olhar de novo. É aí que começa o pecado. É aí que começa a oportunidade de entrar numa vida de pecado. É aí que começa o adultério. Se você pensar, por exemplo, eu tenho 2 exemplos para te dar. Um é de Acã. Você lembra de Acã, do soldado israelita Acã? O povo de Israel era para conquistar Jericó. Deus havia feito um tratado com o povo de Israel que Jericó seria a cidade das primícias. Tudo que seria conquistado ali, tudo que seria conquistado de guerra ali, seria dedicado ao tabernáculo, seria dedicado ao templo do Senhor. Acã vai quebrar o tratado de Deus. E vai o quê? Colocar os seus olhos sobre uma capa babilônica, sobre um ídolo de metal. Ele vai ver aquilo ali. Mas o problema não é ver, o problema é cobiçar. E aí ele vê, ele cobiça, ele rouba, ele mente, porque vai esconder na sua tenda, não vai falar para ninguém. E por fim ele vai se tornar o quê? Assassino, tanto de si mesmo, da sua família e de 36 soldados israelitas. Quer dizer, ele primeiro cobiça, quebra o 10º mandamento. Segundo, ele rouba, ele vai quebrar o 8º mandamento. E por fim ele vai o quê? Se tornar assassino, vai quebrar o 6º mandamento. Quer dizer, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque ele viu. Porque ele viu apenas? Não, porque ele cobiçou. Porque é assim que começa o pecado. Se você pensar, por exemplo, também em Davi. Era a época dos reis irem para a guerra. Davi ficou onde? No palácio. No conforto da sua casa, do seu reinado. Ele do seu alto do palácio vê quem? Betseba, se banhando. Ela que estava naqueles dias. E pela própria lei de Moisés, uma mulher, isso tratando-se do homem casado, não poderia se deitar com a sua mulher, ela estando naqueles dias, porque ele seria impuro. Davi era rei, não era marido daquela mulher, vê ela, cobiça ela, manda chamar ela, deita-se com ela, engravida ela, passa alguns dias, mandam a mensagem, olha, tô grávida. Aonde estava o marido dessa mulher? Estava na guerra. Estava guerreando, estava fazendo o que Davi era para estar fazendo. O bom soldado Urias. Davi, para esconder seu pecado, porque esse é o problema do pecado. Porque o problema não é você pecar, o problema é você não assumir o seu pecado. Porque eu penso o seguinte, você quer pecar? Peque.
Mas seja homem e seja mulher para assumir o seu pecado, para dar conta dos seus próprios delitos, dos seus próprios erros. O problema é que Davi pecou e não deu conta dos seus próprios pecados. Ele quis esconder o seu pecado. E esse é o maior problema do pecado, é quando você peca e você quer fingir que nada aconteceu. Aí Davi fez o quê? Mandou chamar Urias. Falou, não, vai para sua casa, deita com a sua mulher, seja feliz. Urias sabia do que estava acontecendo na guerra. Não foi para sua casa, dormiu na porta do palácio. Davi ficou sabendo disso, não foi satisfeito, não conseguiu resolver o seu problema. O que ele faz? Manda uma carta para o general do exército. Quem leva a carta? O próprio Urias. A sentença de morte estava na sua mão, ele não sabia. Falou assim, olha, coloca Urias na frente da batalha. Foi uma decisão deliberada de Davi. E Urias morre, para esconder o seu pecado. Adultério. Começa na cobiça, adulterou, tornou-se também assassino. Essa é a realidade do pecado. Jesus, em momento algum, aqui, conforme nós estamos observando, fez vista grossa ao pecado dessa mulher. Essa mulher estava no ato de adultério. Pecado é pecado. Jesus, em momento algum, fez vista grossa, fechou os olhos para esse fato. Essa mulher era adúltera. Mas a questão que está em jogo aqui não era tanto o pecado dessa mulher, mas era a atitude daqueles homens, dos escribas e fariseus. Porque a intenção deles, o propósito deles era o quê? Acusar Jesus. O propósito deles era pegar Jesus em seus argumentos. Porque qual que era a tese deles? A tese deles era o seguinte: se Jesus disser que o pecado dessa mulher não tem nada a ver, ele está descumprindo aquilo que Moisés havia dito. Então ele é um transgressor da lei. Se Jesus mandar apedrejar essa mulher, ele é um assassino, porque na verdade quem executava não eram os judeus, quem executava eram os romanos. Os judeus acusavam, como no caso do próprio Jesus posteriormente, vai ser acusado pelos religiosos de Jerusalém e o Império Romano que vai crucificar Jesus. Quer dizer, quem acusa são os judeus, mas quem executa são os romanos. Se Jesus falasse apedreja essa mulher, eles iam dizer assim, Jesus é um assassino. E ainda iam acusar Jesus para o Império Romano e o Império Romano ia acusar Jesus, Jesus ia ser morto. Jesus então responde para eles o quê? Aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus fala assim, vocês se acham tão bons assim? Vocês se acham tão certos, tão dono da verdade, vocês se acham tão santos? Vamos então fazer a prova dos 10. Olhem para dentro de vocês mesmos. Olhem para os seus próprios erros, para os seus próprios delitos, para os seus próprios pecados. Olhem para o espelho. Contemplem os seus pecados. Quer dizer, o feitiço caiu contra o feiticeiro. Aqui está o coração de toda a mensagem que essa passagem nos traz. Homens que tentavam acusar aquela mulher, e aí foram acusados por si próprios, para sua própria consciência. Em outras palavras, Jesus colocou todo mundo no mesmo nível. Eles achavam que estavam em superioridade àquela mulher. Mas Jesus faz o seguinte, não, vocês são iguais. Aquilo que Romanos 3:23 se concretiza, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No final das contas, todos vocês são miseráveis, pecadores. Vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de alguém que derrame o sangue sobre vocês, que haja perdão e remissão dos seus pecados, porque se depender de vocês, da sua justiça própria, vocês nunca vão ser salvos. Jesus pega os argumentos deles contra aquela mulher e até mesmo contra ele próprio, e joga contra eles, e traz luz a eles, fala assim, o maior pecador aqui é vocês. Vocês acham que vocês são menos pecadores do que essa mulher? Pelo contrário. Vocês são tão pecadores quanto ela. E aí eu fico imaginando aqueles homens, olhando para si mesmo, porque vamos pensar, esses homens para pegarem essa mulher no ato de adultério, você acha que essa mulher, quando foi pega no ato de adultério, estava vestida? Estava de manga comprida, de saia até o pé, de gola alta? Não. Estava nua. E esses homens que pegaram essa mulher para acusarem a Jesus, para acusarem ela,
queriam fazer com ela aquilo que ela estava fazendo com aquele homem. Quer dizer, a mente deles, o coração deles já estava fedendo, estava podre. O próprio Jesus fala em Mateus capítulo 23 que os fariseus, os religiosos, eram como sepulcro caiado. Tinha aparência de beleza, de boniteza, mas por dentro estava podre, estava fedendo. Essa é a realidade daqueles que querem nos acusar. Essa é a realidade daqueles que querem acusar o pecado dos outros sem antes olhar para os seus próprios pecados, para os seus próprios erros, para as suas próprias faltas. Nós precisamos levar isso em consideração, nós precisamos pensar sobre isso. Quando Jesus traz a consciência desses homens, dos seus pecados, dos seus erros, que eles estão nivelados, como essa mulher estava, no mesmo nível que essa mulher, essa adúltera estava, Jesus está dizendo uma verdade importante para todos. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam do Evangelho. Vocês precisam de remissão de pecados. E para isso tem que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, segundo Hebreus, não há remissão de pecados. Quando nós observamos esse fato, e aqui que para mim é o ponto-chave de toda a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é uma oferta de graça para homens e mulheres pecadores indignos da salvação. Porque quando você volta lá no começo, Deus, ele fez menção do tribunal da consciência para quê? Para expulsar Adão e Eva do jardim. Lembra que Adão e Eva se apresentaram diante de Deus com as suas justiças próprias? Pegaram folhas de árvores para taparem a sua nudez? E aí depois Deus, lá no final do capítulo 3 do livro de Gênesis, mata um cordeiro que já apontava para o cordeiro que havia de vir, e coloca sobre ele peles de animais. Quer dizer, como que dizendo o seguinte: vocês, com as suas justiças próprias, são incapazes de agora se aproximarem de mim, de taparem a sua nudez, de taparem a sua miséria. É isso que Deus estava querendo dizer. É a mesma coisa aqui. Não existe autojustificação. Ninguém vai entrar no céu porque orou mais, porque jejuou mais, porque leu mais a Bíblia, porque foi mais a cultos, porque deu esmola para o pobre, porque fez qualquer outra coisa. Nós só somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Jesus como nosso cordeiro sacrificial, que nos dá perdão de pecado, que nos dá remissão de pecado. Sem isso não há como nós nos aproximarmos de Deus. Só que Jesus, quando ele chega nesse ponto, ele mostra então o coração, ele mostra a essência de todo o Evangelho. Quando ele diz que eu pequei, que você pecou e que eu e você precisamos de salvação. Se você voltar lá para Mateus capítulo de número 1, você vai lembrar de Tamar. Você vai lembrar de quem? Da própria Betseba. Você vai lembrar de Ruth, essas mulheres que entraram, Raabe, a prostituta. Olha que mulheres entraram na genealogia de Jesus. Betseba, uma adúltera. Raabe, uma prostituta. Tamar deitou-se com seu sogro. Perceba que, o Evangelho, ele alcança quem? Ele alcança pessoas como eu e você, pecadores. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Qual que o pecado nos afasta de Deus? Todos. Quer dizer, não existe pecado pequeno ou pecado grande. A verdade é o seguinte: todos os pecados nos afastam de Deus. Se não há perdão, se não há remissão de pecados, não há um cordeiro sacrificial, não existe também salvação, não existe solução para o meu problema nem para o seu problema. Quando Paulo escreve, por exemplo, Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo de número 7,
ele desenha para a gente um cenário, ele desenha para a gente uma realidade a qual ele está enfrentando. Isso depois dele ter se convertido, ele como crente, ele como alguém que se converteu. Olha só a luta que ele está enfrentando como um pecador. Ele diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que para mim, e o mandamento que era para vida, achei eu para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornando-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque sendo o homem interior, tendo praticado na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que Paulo está descrevendo? Ele está dizendo assim, há uma batalha dentro de mim. A minha consciência sabe o certo a fazer, mas a minha carne ainda está habitada num corpo pecaminoso, inclinações carnais pecaminosas, errôneas. Quer dizer, ainda que eu saiba fazer o certo, eu não tenho poder, não me falta conhecimento, me falta poder. Quer dizer, a lei me mostra o que é certo, a lei ela diz para mim o que é o pecado, mas ela não me dá a solução, ela só me aponta o problema. Quer dizer, eu não posso ser salvo pela lei, pelo conhecimento da lei. Porque cada vez que eu olho para a lei, eu olho para o meu pecado e eu vejo quanto eu tenho pecado contra Deus. Então, aonde está a solução? A solução está em Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu por mim, aquele que pagou a dívida que eu não podia pagar, aquele que fez aquilo que eu não poderia fazer. A solução não estava em mim, a solução estava nele, em Cristo. Pela fé, pela graça, mediante a fé, eu me apropriei da justificação, eu fui tornado salvo, eu fui me tornado participante do corpo de Cristo. Aí olha só o que Paulo continua dizendo, próprio Romanos capítulo 8, ele discorrendo essas ideias. Depois de ele descrever todo esse drama, toda essa realidade, ele gritar no versículo de número 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só o que ele diz no capítulo de número 8, já com a sua mente tranquila. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é, portanto, entretanto, mas, todavia, essa é a realidade. Mas agora, a partir desse instante, a partir dessa perspectiva, ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus fez o que eu não podia fazer. De modo agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, isso é o Evangelho. Quando você olha para o Evangelho, tem como dar glória a Deus, tem como dar aleluia, mas quando você olha para a lei esbofeteia a sua cara. A lei diz que até quando você faz o bem, você está errado. Mas quando você olha para o Evangelho, você vê a graça de Deus manifestada sobre a vida de homens pecadores, carentes da misericórdia e graça de Deus. É Deus dizendo assim, agora tem jeito para você. Por quê? Porque eu fiz aquilo que você não podia fazer. Agora ninguém pode mais te acusar. Ninguém pode mais te condenar. Olha só o que Jesus vai dizer para aquela mulher. Volta lá comigo. João, capítulo de número 8, versículo de número 10. Olha só o que Jesus vai dizer. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quando Jesus colocou aqueles homens diante dos seus próprios pecados, quando Jesus colocou a consciência deles contra eles mesmos, acabou os acusadores, acabou as acusações. Até Cristo não acusou ela. Ele poderia acusar ela, mas ele não veio para acusar. Como ele não havia vindo para julgar o mundo, ele havia vindo para salvar o mundo. Jesus não disse assim, não, você está certa. Continua nessa sua vidinha medíocre, pecaminosa. Não. Olha só o que Jesus disse, verso 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quer dizer, eu não te condeno. O seu próprio pecado te condena. O teu próprio erro te condena, mas eu não te condeno. Eu vim para salvar, eu não vim para condenar. Condenação deixe para os últimos dias. Agora eu estou preocupado em salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus deu direito à salvação a essa mulher. Jesus ofereceu aquilo que só Ele poderia oferecer para ela. Salvação, perdão de pecados, mudança de vida. Porque quando você tem um encontro com o Evangelho, com a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, você não quer mais viver numa vida de pecado. O Espírito Santo vem habitar no meu e no teu coração. Você não é mais escravo do pecado, você agora é escravo de Cristo. Você é servo de Cristo. A sua natureza agora está voltada para Cristo. O seu amor, a sua devoção agora é Cristo. Você quer fazer o bem, você quer fazer o certo, você quer imitar a Jesus, você quer se parecer com Jesus, porque esse é o Evangelho. Quando você peca no Evangelho, você não peca contra a lei, você peca contra o amor. Imagine você, quando você ofende alguém que você ama, aqui na terra. Imagina você ofender a sua mãe, ofender seu pai, ofender sua esposa, seu esposo. Você ama eles. E quando você trata-os mal, fala algo que os ofende, fala algo que os fere, você já fica mal. Agora imagine você pecar contra o amor, que é o próprio amor encarnado, Jesus. Você cai em arrependimento, em prostração. Essa é a realidade do Evangelho. Quando você cai hoje, a lei não te condena mais, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que você vive em santidade. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Esse é o coração do Evangelho de Jesus Cristo. Diante de tudo isso que nós vimos, a pergunta inicial que eu lancei como tema dessa exposição é a seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós percebemos à luz da palavra de Deus, afinal de contas, quem pode nos acusar?
Quem pode se levantar contra a minha e contra a sua vida? Quem que pode levantar palavras de acusação contra a minha e a sua vida? Eu concluo com o texto de Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 31 em diante, uma das mais belas passagens da Escritura, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os acusará? Ou quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém mais pode me acusar ou pode te acusar. Ninguém mais pode levantar palavras contrárias contra a minha vida e contra a sua vida. Satanás até gostaria de fazer isso. O mundo até quer fazer isso. Até mesmo a nossa consciência quer fazer isso. Mas para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nós não podemos nos deixar capitular pelas as acusações. Tem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, servindo a Deus. Só que Satanás é sujo e ele se utiliza da ignorância de muitos para ficar acusando, apontando o pecado A, B, C ou D. Outros querem nos acusar de erros, de falhas. Não querem estender a mão como esses escribas e fariseus não fizeram. Não querem o nosso bem, não querem o nosso crescimento. Pelo contrário, querem nos jogar para baixo. Querem nos acusar. Querem levantar falso contra mim e contra você. Isso é tão primitivo porque quando você volta lá para o Jardim do Éden, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Acusar a mulher. E a mulher acusar a serpente. Todo mundo tinha alguém para responsabilizar. Ninguém assumia suas próprias responsabilidades. Seus próprios pecados, seus próprios erros. Mas hoje, como nova criatura em Cristo, o único que pode nos condenar é Deus. É Jesus. E nem Ele assim o faz. Pelo contrário, Deus condenou Jesus para não nos condenar. Há um texto de 1 Coríntios que Paulo diz algo extraordinário. É melhor ser disciplinado por Deus, não é condenado, do que ser condenado com o mundo. É melhor vocês corrigirem uns aos outros do que serem condenados com o mundo. Por quê? Porque aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não nasceram de novo, não são nova criatura, vão ser condenados com o mundo. Vão ter que dar conta dos seus pecados. Vão ter que buscar um jeito de esconder seus pecados. Não vão achar. Mas nós, que estamos em Cristo, somos uma nova criatura em Cristo. Temos capacidade, temos condições de nos aproximarmos de Deus pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Estamos passando por dias tão difíceis. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus derramada em nossos corações. Que Deus possa abençoar você. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo.